Seja bem-vindo ao Direito 4.0. Eu sou Gustavo Miranda e neste podcast converso com as pessoas que estão transformando o direito por meio da inovação, criatividade e tecnologia. Você já parou para pensar por que os sites de financiamento coletivo têm feito tanto sucesso? Porque é mais fácil conseguir uma grande quantidade de dinheiro através de pequenas contribuições de várias pessoas do que uma grande contribuição originada de uma única pessoa. Esse mesmo princípio tem sido aplicado como forma de atrair investidores para startups no exterior e vem ganhando cada vez mais força no Brasil. É o chamado Equity Crowdfunding, em que pessoas com uma quantidade de dinheiro relativamente pequena podem investir nessas empresas em troca de participação societária. Neste episódio, vamos falar sobre essa forma de investimento com a nossa convidada, Isabelle Rito. Ela é advogada integrante do time Nós 8, que é um coletivo de advogados especializado no atendimento de startups, e trabalha também no Núcleo de Inovação e Venture Capital do escritório Vieira Rezende Advogados. Para você não perder nenhum dos nossos próximos episódios, siga o Direito 4.0 no seu player favorito, siga o nosso Instagram, que é @Direito 4.0 Podcast, e também estamos no LinkedIn. É só procurar Direito 4.0 Podcast. Beleza? Vamos nessa? Isabelle, seja bem-vinda ao Direito 4.0. O nosso mercado financeiro e o sistema financeiro, de uma forma geral, ele sempre foi um mercado muito rígido, né, e muito burocrático. E ele foi um dos primeiros a sentir que as startups elas realmente iriam revolucionar a forma com que os produtos e os serviços iam ser prestados, né? Começaram a surgir o que hoje a gente chama de fintechs, né, que são as startups voltadas para a área do sistema financeiro e mercado financeiro, e depois isso se expandiu para as health techs, agrotechs e até lawtechs e legaltechs, né, que são da nossa área. Como que está hoje o cenário das fintechs no Brasil? Boa tarde, Gustavo. Pois é, a gente tem acompanhado aí uma desburocratização do sistema financeiro e é notório que o papel das fintechs tem crescido e ganhado bastante importância, não só das fintechs, né, em período de pandemia, como que a gente tem presenciado das health techs e das diversas startups. E quando a gente fala sobre isso, é inevitável que a gente chegue no tema Equity Crowdfunding, né? O que significa? Ele é um instrumento que oferece oportunidade de investimento para essas empresas ou para pequenas empresas em expansão. É um instrumento bastante recente, ele foi regulado aí pela CVM, né, pela instrução da CVM 588 em 2017, mas a gente já tem visto uma grande evolução no mercado sobre esse instrumento. Desculpa te interromper, mas para quem não sabe, não está familiarizado com o tema, o que é Equity Crowdfunding? Então, o Equity Crowdfunding é uma espécie de financiamento coletivo no qual as plataformas que permitem os investidores a realizarem investimentos coletivos por troca de participação societária nas empresas. Ou seja, através dessas plataformas, os investidores podem investir pequenas quantias e participar de um investimento nessas empresas. Só que como é uma regulação muito recente, né, ela foi regulamentada em 2017, a gente ainda sofre de algumas dificuldades, né? Uma delas que as plataformas muito falam é a questão da divulgação das informações, que são muito restritas, conforme a ICVM 588. Então, elas não podem divulgar muitas das informações em meios mais flexíveis, como mídias sociais. Isso faz com que os investidores não conheçam muito essa forma de investimento. Outra grande reclamação também que a gente observa nesse mercado ainda é a questão dos limites, né? Os limites de faturamento, dos investidores que podem participar. Isso também restringe muito o número de investidores nesse tipo de financiamento. Tá, então o nome crowdfunding vem então de vários investidores que podem fazer um investimento numa empresa mediante troca de participação societária, é isso? Isso, exatamente isso. Então vamos lá, a empresa fala que ela quer captar X milhões de reais. E aí então tem vários investidores. Eu, por exemplo, uma pessoa física, posso chegar lá e falar assim, eu tenho interesse em investir nessa empresa, então eu coloco aí, vamos supor, a empresa está levantando R$1 milhão. Eu vou lá e posso colocar, por exemplo, R$10 mil. Eu consigo fazer isso. E aí outras pessoas se juntam a esses investidores e cada uma tem um percentual respectivo
competitivo na empresa, é isso? Isso, exatamente. É uma forma de viabilizar os investimentos para essas pequenas empresas que buscam, né, investidores para poder escalonar o seu próprio negócio. Tá, e aí você diz pequenas empresas. Tem uma limitação, essa limitação de pequena empresa é no termo mesmo, na qualificação legal ou é a questão tipo de faturamento? Então, a CVM, ela é bem restrita com relação a isso, né? E isso é uma das reivindicações principais das plataformas, porque existe uma série de restrições, né? Atualmente, o valor máximo de captação da oferta por exercício é de 5 milhões. Uhum. E aí agora, né, com essa audiência pública recente, eles estão propondo o aumento desse valor para 10 milhões, ou seja, eles querem ampliar essa condição. A receita bruta máxima do emissor é de 10 milhões, eles também reclamam isso, eles querem triplicar para 30 milhões. O de grupo econômico, eles reclamam também, porque 10 milhões para faturamento de um grupo econômico, eles ainda consideram muito pouco, isso restringe o investimento. Então, o que eles estão sugerindo na consulta pública é para grupos econômicos de 60 milhões. Então, o que a gente vê além de diversas outras restrições, né, da legislação, é que esses limites e esses detalhes acabam por restringir esse mercado, né, para um nicho muito pequeno de investidores. Uhum. Mas então, assim, isso não seria só para startups, né? Esses limites aí atingiriam outros tipos de empresa também, né? Empresas já consolidadas há mais tempo no mercado, né? E não necessariamente com base tecnológica, por exemplo. Isso, são empresas com faturamento de até 10 milhões. E na prática, como que funciona isso? Quem que faz essa gestão desses investidores, esse fundo? Como que isso é feito na prática mesmo? Então, a gente acompanha, né, diversas plataformas do mercado e aí as startups elas são selecionadas por essas plataformas e têm as suas ofertas divulgadas nos sites das plataformas conforme as instruções da ICVM 588, que é a instrução da ICVM que regula o tema. Então, a gente vai, né, por exemplo, vou dar um exemplo prático para poder exemplificar. Eu sou um investidor, eu acesso o site da plataforma, acesso o portfólio das empresas que estão disponíveis e garanto lá minha participação investindo X% de acordo com a rodada de investimento das startups. Quando que começou a poder esse tipo de financiamento ser permitido no Brasil e como que ele está evoluindo hoje? Então, aqui no Brasil ele começou depois, né? A gente viu uma onda aí de equity crowdfunding no Reino Unido em 2011, que foi um dos pioneiros no tema, né? Mas aqui no Brasil o tema só foi regulamentado em 2017 com essa ICVM 588. O tema começou a ser discutido aqui no país lá para 2014, 2015, mas a instrução da Comissão de Valores Imobiliários ela só saiu e foi regulamentada em 2017. Uhum. Então, a partir de 2017, as plataformas puderam ser regulamentadas pela CVM e isso fez com que os investimentos de financiamento coletivo, né, do equity crowdfunding, começassem no nosso país. E aí ele começou assim como um suspiro muito devagar, muito vagaroso, porque as pessoas desconheciam, né, porque a gente vê um cenário assim meio de medo do novo, né, isso já é um assunto que repete em todas as questões de direito e tecnologia, que todo mundo começa um pouco amedrontado do que é isso, para que serve isso, e até que o tema ganha um pouco de notoriedade e um pouco mais de segurança, né, para os investidores, as coisas vão andando vagarosas. Mas o que a gente viu agora, a CVM em março desse ano, ela divulgou um relatório dos resultados, né, sobre a evolução do equity crowdfunding aqui no Brasil, que a gente viu um aumento assim bem relevante no tema, né? A gente conseguiu já um aumento de 28% do total captado, ou seja, em 2018 a gente tinha captado cerca de 46 milhões em rodadas. Já em 2019 a gente teve um aumento de quase 30%, a gente já captou quase 70 milhões. Legal. Então assim, a gente já está vendo que o mercado está evoluindo, né? O número de plataformas também aumentou bastante. A gente tinha cerca de 14 plataformas só em 2018. Em 2019, a gente chegou a 26 plataformas, o que é um número assim já bem considerável. A gente também viu nesse relatório aí
da CVM, que o valor médio de captação por rodada, né, foi mais de 900 mil, então já é um valor, assim, que, poxa, já dá para auxiliar um negócio aí em estágio inicial, ou essas empresas que precisam de investimento. E o investimento médio em relação às rodadas foi em torno de 8.700, ou seja, você vê, se você tiver R$8.000 na carteira e quiser investir e participar de uma empresa, olha que legal essa possibilidade, né? De você diversificar seus investimentos. Muito legal isso. E aí você pode investir em qualquer empresa de qualquer ramo e dar sorte aí, quem sabe, de pegar até um unicórnio no seu estágio inicial, né? E potencializar o seu investimento, né? Não, com certeza, imagina, a gente vai investir aí num próximo RAP. Exatamente. Como seria possível, assim, numa carteira tradicional você não conseguiria ganhar tanto retorno quanto, por exemplo, nesse financiamento coletivo. E assim, isso é muito novo aqui no Brasil, e apesar de ser um investimento de alto risco, né, porque você está se tornando sócio ali de uma empresa, então é um investimento de altíssimo risco. Mas nos Estados Unidos isso aí deixou muita gente realmente rica, né, que investiu, a gente falou brincando aí, quem sabe vai investir no próximo RAP, mas aconteceu isso mesmo, né, pessoas que apostaram na ideia de Uber, Airbnb, Facebook, isso aí é uma democratização do investimento muito boa, tanto para quem está, né, do lado do empreendedor que precisa do dinheiro, quanto para as pessoas que têm a possibilidade de investir com um valor não muito alto e potencializar e alavancar esses investimentos de uma maneira muito grande, né? Não, com certeza. Isso é um caminho aí. Eu, como advogada que trabalha com tecnologia, eu acredito muito que a tecnologia e essas novas transformações do direito venham para desburocratizar de uma forma conservadora e auxiliadora também. Então, é sim uma das formas assim, excelentes para poder permitir também que o maior público acesse os investimentos de uma forma mais coesa. Isso, muito legal. Democratiza ainda mais, né, o acesso a investimento, né? Com certeza. E aí, assim, a gente está falando, né, que é uma coisa sempre muito ainda nova no Brasil e está crescendo. Você apresentou aí os números que demonstram que realmente está crescendo bastante. Mas o que na sua visão ainda falta para isso ter um alcance ainda maior? Porque, assim, poucas pessoas sabem até da existência disso, né? O que ainda falta para dar aquele start de virar realmente uma opção mais difundida de investimento? Eu acho que essas dificuldades, elas foram bem refletidas nessa audiência pública, assim, né? Porque, assim, de uma visão geral, o que esse mercado acaba tendo dificuldade, né? O primeiro ponto é essa questão que a gente já comentou sobre esses limites de faturamento do emissor e dos grupos econômicos, que isso acaba por restringir demais os investimentos, né? E aí a audiência pública também veio para alterar. Se você quiser, depois eu até comento um pouco mais sobre essas alterações. Uhum. E também sobre a divulgação dessas informações, porque a CVM, ela impôs restrições demais para a divulgação da oferta. E com essa restrição faz com que os investidores pouco conheçam e pouco se interessem, né? Porque no mundo digital, o que mais a publicidade, o marketing, ele ganha um papel central. Então, assim, por a CVM restringir demais, ela acaba até restringindo o número de investidores que conhecem a oferta e que se interessam por ela. Qual que é esse tipo de restrição? O que não pode ser feito hoje? Então, a divulgação ela não é livre, né? Ela só pode ser feita nos sites do emissor e do investidor líder do financiamento. Então, agora, o que a audiência pública está sugerindo, né? Ela sugere que as diversas mídias sociais possam ter a divulgação da oferta. O que seria vedado, que aí poderia restringir e garantir a segurança do investidor, são a apresentação das informações essenciais da oferta. Tanto as informações essenciais da oferta quanto da sua realização, essas sim são informações que tinham que ser guardadas apenas na plataforma que realiza o Equity Crowdfunding Fund. As outras informações, elas podem ser feitas nas mídias sociais, o que facilitaria para os investidores terem acesso a que essa rodada de investimento está ocorrendo. Legal. E como que é a sua visão do posicionamento da CVM hoje? Ela realmente está interessada em auxiliar e não só regular,
ou ainda tem aquele resquício ainda do receio que você disse lá no começo, de não abrir muito as opções para evitar qualquer tipo de problema por ser uma forma de investimento muito nova? Como que a CVM está respondendo a isso e até diante dessa audiência pública? Então, lá para 2014, 2015, nas conversas iniciais, a gente viu a CVM muito mais fechada a negociações ou até alterações. Isso acabou vindo refletido na ICVM 588, que a gente vê várias e diversas restrições, mas a gente tem percebido, né, o que eu tenho percebido e o que eu tenho escutado das pessoas que estão trabalhando juntamente com a CVM para redigir, né, essas alterações na redação, é que ela está mais aberta. A gente vê que a CVM está mais aberta até com as propostas de sandbox, que ela está realmente interessada em flexibilizar o mercado e torná-lo mais eficiente como um todo. E isso, para mim, ficou bastante refletido nessa audiência pública. A gente vê que diversos foram os pontos que a CVM se flexibilizou para melhorar e ampliar o mercado para mais investidores. Então, eu acredito que o posicionamento da CVM agora, nesse ano, seja um pouco mais flexível do que era antigamente. Esse momento atual que a gente está vivenciando aí, né, de pandemia, você acha que vai ter algum impacto nisso ou não? Pois é, eu acho um assunto muito sensível para se tratar, né? É complicado. No meu dia a dia, eu vou te dar o meu exemplo prático, né? O meu dia a dia é estruturado, eu trabalho também num projeto de compliance de dados, né? Eu faço um projeto de LGPD. E aí, no início desse ano, estava tudo organizado para a gente ter a legislação em agosto, e tudo certo, os projetos andando. E aí, com essa pandemia, a gente teve uma MP que alterou para o ano que vem, depois um projeto de lei que suspendeu, e agora tem essa MP que torna a lei em vigor agora em agosto, e as sanções só no ano que vem. Então, assim, o que a gente vivencia atualmente é um cenário de insegurança jurídica, né? A gente não sabe o que pode vir aí do Congresso e que pode mudar pela CVM também, porque o cenário é de muita incerteza. Então, é difícil a gente afirmar algum posicionamento agora. Uhum. E eu estava até vendo você escrever um artigo para o Jota que era Sistema Financeiro em Transformação 2020, o ano da virada, né? Você escreveu esse artigo em janeiro de 2020 e ninguém poderia imaginar que realmente seria um ano de transformação, mas de uma transformação tão grande, né? Com um impacto tão gigantesco em todos os mercados praticamente, né? Sim, quando eu escrevi, eu confesso que eu virei o ano falando que 2020 seria o meu ano, que o mercado estava fantástico. A gente teve aí realmente uma virada de carta que a gente não consegue decifrar o que pode acontecer. O que a gente tem visto, que eu tenho presenciado no meu ambiente, no escritório, é que os investimentos em startups estão a todo vapor, né? Os investidores eles estão aproveitando o momento para ter o gancho de investir em health tech, nessas startups que estão especializadas no combate à pandemia mesmo. A gente tem no meu escritório algumas que estão fazendo um programa contra o Covid, né? Então a gente está vendo que elas estão recebendo investimento a todo vapor. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem um mercado quebrando em alguns setores, infelizmente, e congelando em outros, a gente também continua com os investimentos a todo vapor nas startups que estão relacionadas com o tema. Então, assim, o 2020 tem sido um ano de grandes surpresas. Isso é muito bom, né? Porque as fintechs, quando elas chegaram, elas vieram muito... Sempre tem, né? As startups geralmente na sua grande maioria, vem para resolver um problema, alguma coisa que é uma dor, né? Que a gente chama no meio de startups, eles vêm resolver uma dor, né? Qual que é o maior problema? Vem alguém lá e tenta resolver. A gente tem um exemplo clássico do Nubank, né? Que desburocratizou a questão do acesso aos bancos e para abrir contas e tudo mais. E as startups estão aí, as fintechs fazendo isso. Então, eu acho que realmente, quando você tem uma forma de
essa possibilidade de fazer um aporte de investimento numa empresa que está trabalhando essa dor, uma dor muito legal, que tem potencial, isso aí potencializa muito, né? E a chance da gente ter um mercado como um todo aprimorado, ela aumenta demais, né? A gente precisa, essas empresas, geralmente elas precisam sempre de caixa, né? Para conseguir manter o desenvolvimento do seu produto. Não, com certeza, caixa é essencial. E eu acredito também que existem tantas coisas boas surgindo com esse mercado de tecnologia. Eu vou dar um exemplo aí de uma fintech, né? Lá no escritório a gente assessorou o Banco Maré. Você conhece essa iniciativa? Não conheço. Porque para a gente conseguir um empréstimo, para as pessoas conseguirem um empréstimo, diversas são as exigências bancárias e o sistema de pagamento também é difícil, né? Você vê que nas comunidades aqui do Rio de Janeiro é muito difícil ter algum caixa perto da favela, as comunidades como um todo terem acesso ao sistema financeiro tradicional. E o que essa fintech fez? Ela levou o sistema financeiro para o Banco Maré. Então, eles fundaram, né, a sua própria moeda, que é o Palafita, e aí, com isso, eles viabilizam os pagamentos dentro da comunidade. Então, olha que legal. Muito legal. Um Itaú, um Banco do Brasil, um sistema financeiro tradicional jamais conseguiria viabilizar para uma comunidade mais carente, a gente consegue através de iniciativas disruptivas como essa. Então, assim, além de todo o avanço na desburocratização do movimento do sistema financeiro, a gente ainda tem também um auxílio, um programa de cunho social, sabe? Eu acho que isso são iniciativas que merecem, assim, parabéns e que merecem, sim, ser fomentadas, até por financiamentos como esse. Muito legal, não conhecia esse exemplo não, muito bacana mesmo. E isso só demonstra que um dos objetivos é esse, né? Você desburocratizando e atendendo um problema o problema atual é assim, a gente tem grandes organizações do sistema financeiro que são praticamente monopólios, né? Elas perdem em velocidade e não conseguem atingir todo mundo. Então a sociedade vai evoluindo, as demandas vão também evoluindo com o passar do tempo e essas grandes corporações acabam não conseguindo atingir, igual você deu esse exemplo, né? Uma comunidade no Rio de Janeiro que tem uma demanda muito específica, consegue criar uma moeda própria, e isso aí atende 100%, né? Vai lá no foco, no problema dessas pessoas e resolve essa dor delas de uma forma que essas outras organizações jamais conseguiriam, né? Numa velocidade razoável. Sim, com certeza. Isso é uma das grandes vantagens e é uma das grandes importâncias, né? Quando a gente fala no movimento. Então, assim, num contexto geral, o que a gente pode ver é que o nosso país, por mais que caminhe mais lento que os outros, ele vem caminhando, assim. A gente pode acessar outro meio legal também de informações. Eu não sei se você já ouviu falar sobre o Distrito. Não. O Distrito, ele publica alguns relatórios de radar de startups, e aí agora ele também tem relatórios setorizados. Então a gente pode ver, ele lançou um relatório sobre fintech, em específico, sobre o tema, que é super interessante também, que ele relata, né, a evolução do mercado. Então, assim, você pode ver lá como o movimento já está grande no país. Então, por mais que o Brasil caminhe depois ou mais vagarosamente que os outros países, ele vem caminhando num movimento de expansão com relação às startups e com relação às fintechs. Recentemente, o Distrito também ele divulgou o Rio Tech Report, que é sobre as startups aqui do Rio. A gente até gravou com o CEO da fábrica de startups, o Hector Guzmão, que deu um panorama geral do Rio de Janeiro sobre as startups. Então, assim, é super legal você ver o quanto essas empresas e o movimento dessas empresas tem sido importante para o movimento da economia em cada estado do Brasil. Então, eles devem sim ser considerados e a gente também tem que ver isso como um movimento muito positivo da economia. Em que pese a gente esteja vivendo essa pandemia agora, o cenário do mercado é de crescimento com relação às startups e às novas ideias. Sim, e aí quais são as principais, falando até um pouco de mercado aí, para quem tem interesse nesse mercado, quais são as principais questões jurídicas que estão surgindo, além dessas que você disse sobre a audiência pública, quais são as principais oportunidades e questões que estão sendo trabalhadas? Ah, tá. Não, as principais dificuldades jurídicas do setor são relativas mesmo às restrições da CVM, né? Porque o que acontece é que a ideia surge. Vou dar o cenário do que é advogar com startups, né? A ideia surge, a ideia é linda, e aí começa. Como é que eu vou enquadrar isso na CVM?
aí começa o desespero. Ai, meu Deus, não dá, porque as restrições não se enquadram, ou porque vai ter muito custo, é muito custoso para a startup. Então, a gente começa a saga. Quando o assunto chega em fintech, a gente tem essas questões da limitação, porque as empresas que querem participar ou que querem diversificar se encontram mais restritas mesmo, ou às vezes não acham que vale a pena também por causa das questões de divulgação, falam, olha, com tanta restrição eu não vou conseguir investidor, eu não vou conseguir retorno. Então, a gente vê essa questão da divulgação também. A questão também da estruturação das plataformas é um dos motivos, né? Porque quando a gente pensa em CVM, a CVM está muito preocupada com a proteção do investidor. Então, ela quer que as plataformas se estruturem de uma forma a garantir uma maior segurança para o investidor. Então, eu também acredito que essa questão de aprimoramento da estruturação das plataformas, que está na audiência pública, quando a gente lê que o capital social mínimo das plataformas tem que ir de 100 para 200, já garante uma estruturação melhor. Mas essa estruturação aí seria exclusivamente nessa questão financeira ou tem outros pontos também? Não, tem um ponto muito específico dessa audiência pública que eu gosto até de mencionar, que é quando o somatório das captações da plataforma atinge um valor de 15 milhões, no mesmo exercício social das plataformas, elas também têm que contratar um profissional de compliance. Então, isso também geraria maior segurança para os investidores. A gente vê também que a CVM passou a exigir, né, com essa audiência pública, auditoria das demonstrações financeiras dos emissores, que já tenham ultrapassado 5 milhões. Então, isso também já daria uma maior proteção ao investidor. Então, o que a gente vê a gente vê nessa audiência pública é que a gente reflete as dores do mercado atual, né? A gente vê. Isso é muito legal, né? E, assim, ao mesmo tempo muito raro, né? A gente percebeu um movimento deste em que as questões legislativas estão andando juntas com os problemas do mercado. Isso é raro, né? O mercado de equity crowdfunding surgiu, quando a gente conversa com as plataformas, a gente pode perceber que surgiu de uma conversa entre CVM e plataformas. Só que aquilo que eu falei, né? Há um momento, há anos atrás, esse assunto não era tão divulgado, não era tão conversado e tão possível de flexibilização quanto é hoje. Então, assim, há anos atrás surgiu com uma conversa já mais restrita e o que a gente vem observando é que a gente está tentando movimentar a economia de uma forma mais flexível. Mas a gente também não pode ser flexível e tirar a segurança. Sim, então, assim, essa estruturação das plataformas é necessária, essa questão de compliance é uma questão legal, é uma questão que realmente vai proteger mais. Ela também falou também sobre escrituração, eles também, agora, como uma outra medida para proteger os investidores, solicitaram a contratação de uma escrituração dos valores mobiliários para mitigar esses problemas que ocorrem com conversão de título. Então, é uma outra alteração legal para a proteção dos investidores. Então, o que a gente vê, né, no contexto geral é que há sim problemas, a gente vê... Problemas não, né, vamos dizer assim, restrições. Há restrições que causam, que fazem com que o mercado não seja tão divulgado, mas que nessa audiência pública parece que vão ser tratadas de uma forma a flexibilizar e ampliar esse mercado, possibilitando novos investidores. Então, a minha visão é que é uma visão muito positiva essa audiência pública. Ótimo, ótimo. E é um ponto muito delicado, né? Porque ao mesmo tempo em que você também não pode engessar completamente o mercado e exigir mil coisas e fazer uma regulamentação super extensa que vai acabar batendo na inovação, mas também você tem que ter essa estruturação e essa organização para evitar que, se acontecer algum problema, se der algum problema, o instituto como um todo não fique desqualificado perante a sociedade, né? Com certeza. Eu acho que, inclusive, esse é o grande desafio, né, das novas tecnologias, a gente regular sem restringir. E a gente está falando aí sempre dessas plataformas de crowdfunding. Quais são as principais hoje que a gente tem no Brasil, para quem ficou interessado e quiser dar uma conferida? A que a gente mais ouve falar, né, é a Exceed. Você já escutou falar dela? Já ouvi. Ela foi uma das primeiras lá, participou dos discursos lá junto com a CVM quando da edição da norma. A gente também vê a CRIA. Eu acho que essas são as duas que eu mais tenho contato e escuto falar.
Certo. E aí agora até me surgiu uma dúvida aqui, essa questão historicamente, essas plataformas, você sabe me dizer se elas surgiram antes da legislação e aí a gente teve aquele movimento parecido mesmo com o Uber, né, que demandou uma rápida produção legislativa aí, municipal, estadual, enfim, ou não? Essas plataformas, elas aguardaram que fosse expedida essa legislação para começar a atuar. Como que foi? Você tem essa noção histórica de como que isso aconteceu? Eu confesso que eu não tenho, mas que pelas conversas que eu costumei escutar, eu acredito que elas surgiram junto. Foi um movimento concomitantemente junto com a CVM, né? Porque elas viram a experiência internacional surgir lá fora, que surgiu antes, e aí começaram as conversas. Então, assim, eu acredito que como elas acabaram se registrando na CVM depois, elas se estruturaram, mas tiveram as conversas com a CVM, e aí juntas elas fizeram o registro na CVM. Excelente, Isabela. E para quem ficou interessado nesse nosso papo, você indicaria algum livro, algum site, alguma palestra, enfim, o que você recomendaria para essa pessoa buscar mais conhecimento sobre essa área? O canal do YouTube da Exceed é muito legal, eles têm diversos vídeos bem educativos e simples, e também o canal da BVCap, né, Associação Brasileira de Venture Capital, eles também postam alguns webinars, eles fizeram até uma live recente sobre o tema, então também é bem interessante, vale a pena conferir. Para quem quiser se conectar com você na internet, tem alguma rede social que você utiliza? Eu utilizo o LinkedIn e Instagram, mas o meu Instagram é mais pessoal, então o LinkedIn pode me mandar mensagem, estou super disponível, se quiser tirar dúvida sobre startups em geral, fintechs, health techs, a gente assessora bastante aí esse mercado. Ótimo. E agora, para a gente finalizar, nesses últimos tempos, o que você tem mais dedicado a sua atenção nos últimos meses, semanas, fora do direito? O que tem chamado a sua atenção e você tem dedicado o seu tempo? Em tempos de pandemia, eu tenho repensado as velocidades do mundo, né? Eu acreditava numa rotina rápida, o mundo da advocacia e da tecnologia, ele faz a gente sugar muitas informações e eu confesso que a pandemia tem tornado o meu tempo mais devagar, mais valoroso e eu tenho praticado bastante yoga. Então, assim, eu agradeço o Covid por ter me permitido a prática da meditação como um todo e ter aprendido a valorizar os pequenos prazeres da vida, que, como toda advogada, né, corporativa, a gente não prestava muita atenção nisso. Excelente, ótima reflexão e ótima dica aí para todo mundo, com certeza. Então, Isabelle, mais uma vez, muito obrigado por participar do Direito 4.0. Muito obrigada, tchau, tchau. Até o próximo episódio, pessoal.